O tema de hoje para a nossa meditação é o império do engano. Se o Senhor está comigo, a quem temerei? Gênesis 3:4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. A persuasão e o engano foi uma estratégia de Satanás que gerou o primeiro pecado no Éden e continua até os nossos dias com o propósito único de confundir e levar o homem à morte espiritual. Este mal é semelhante a um câncer que, de forma silenciosa, invade um corpo saudável através de um ou mais membros. E se não for diagnosticado e tratado a tempo, pode contaminar todo o corpo, levando-o à morte. Antes de Jesus, Satanás estava solto, com total liberdade para atormentar e investir contra a vida do homem, porque a salvação ainda não havia sido estabelecida. O homem era justificado pela fé, mas era necessário aguardar a vinda do remidor. Isso porque, após a morte, corpo, alma e espírito desciam à sepultura. Logo após Jesus ser batizado com o Espírito Santo, deu início aos últimos dias proféticos para a salvação. Disse Jesus: a lei e os profetas duraram até João Batista. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Israel, o povo escolhido, estava vivendo o pior de todos os males. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, pois, porque é chegado o reino dos céus. Estando Jesus ainda na cruz, clamou com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Tragada foi a morte na vitória. Este foi o limite estabelecido entre céu e inferno, morte e vida, Novo e Velho Testamento. Jesus morreu e ressuscitou. Desceu ao Hades para libertar a alma dos santos. Esta foi a primeira ressurreição dos mortos, que foi para Israel. O projeto da salvação está fundamentado em uma base sólida e o seu final será glorioso, porque paralelo a esse projeto está a operação do engano, que sem ter base ou fundamento bíblico, o seu final será a destruição. Foi por amor e misericórdia que Deus enviou seu único Filho para nos salvar. Vejamos como tudo começou. Jesus deixou a casa do Pai para se unir a 12 homens simples que não estavam contaminados com o sistema religioso. Isaías 62:5. Porque como o jovem se casa com a virgem, assim teus filhos se casarão contigo. E como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Quando falamos do casamento de Jesus e a igreja, às vezes fica difícil entender a relação profética entre Cristo e os apóstolos. O casamento na tradição judaica era bem diferente dos moldes que hoje conhecemos. O tempo entre o noivado e o casamento era bem curto. Isso porque a lei judaica proibia que o casal ficasse junto sozinho ou se tocasse, ou seja, não existia beijos e abraços ou qualquer outro relacionamento íntimo antes do casamento. A parábola das 10 virgens mostra como será o encontro com o esposo. Todas tinham candeia e azeite. Tardando o esposo, todas tosquenejaram e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo sair-lhe ao encontro. A expressão adormecer fala da hora do repouso profético, onde cada um, de posse de sua candeia, sairá a encontrar o esposo. A meia-noite aponta para a iminência de um novo dia espiritual após a morte, quando todos ouviremos o toque
da última trombeta. A promessa do encontro com Cristo não está limitada somente aos nossos dias, porque após a morte, o corpo vai para o sepulcro, porém a alma e o espírito se levantarão para o encontro glorioso com o Senhor. Os que foram fiéis até a morte ouvirão naquele dia: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porém, as loucas se lamentarão ao ouvir: Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. O convite do Senhor é pessoal. Estais atentos, porque não sabemos o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Jesus não abandonou sua esposa. No momento de intimidade com os seus discípulos, ele revelou como ele voltaria e se manifestaria à igreja através do Espírito Santo. Para não sermos enganados nessa última hora, precisamos conhecer alguns conceitos básicos deste importante projeto. Quando falamos igreja ou templo, estamos falando de construção, banco, púlpito e CNPJ. E quando falamos de igreja, corpo de Cristo, a referência é assembleia ou reunião de pessoas com o propósito de adorar a Deus, onde a virtude do Espírito Santo está sobre a esposa. Mas quando falamos do templo do Espírito Santo, a referência é o homem na sua instrumentalidade, porque o batismo com o Espírito Santo é dado a cada um com um fim proveitoso. Esta é uma operação individual, porque a promessa de Jesus é: viremos e habitaremos nele. Após o derramar do Espírito Santo, o encontro com o Senhor é num abrir e fechar de olhos. Este é o dia do breve. Hoje, se ouvis a sua voz, não endureçais os vossos corações. E o conselho de Jesus é individual. Jesus nunca falou em arrebatamento coletivo para um povo ou uma igreja, para dias distantes. O império do medo estava no meio do povo, buscando aprisionar a todos, embaixo das leis e estatutos, ficando os homens impedidos de questionar até mesmo os mais terríveis pecados cometidos pelos homens da lei. No Evangelho de João, capítulo 9, podemos entender como se comporta o sistema religioso do anticristo. Era sábado quando Jesus fez o lodo e abriu os olhos de um cego de nascença. Então alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Então chamaram seus pais, dizendo: Este é o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego, como pois vê agora? Seus pais, temendo os religiosos e com medo de serem expulsos da sinagoga, lhe responderam: Sabemos que esse é o nosso filho, e que nasceu cego, mas como agora vê, ou quem lhe tenha aberto os olhos, não sabemos. Ele já tem idade, perguntai-lhe e falará por si mesmo. O sistema busca confundir a verdade, impondo pesados fardos sobre o povo. Muitos falsos profetas se têm levantado no mundo, distorcendo a verdade, gerando a confusão e apostasia, mas o seu final será a morte espiritual. A letra mata e o espírito vivifica. Quantas vezes ouvimos essas palavras e, sem entender o verdadeiro significado, nos sentimos ameaçados e com medo. Porém, Paulo nos convida a sair dos rudimentos de um Velho Testamento, fundamentado em leis e ordenanças, para entrar na graça de um novo e vivo caminho, uma herança que Cristo nos deixou através do sacrifício da cruz. Se eu negar o livre-arbítrio e o amor de Deus e disser que a salvação está condicionada à presciência de Deus, eu estarei anulando o sacrifício de Jesus e o derramado do Espírito Santo sobre toda a carne, porque a salvação
é individual. Toda criança nasce salva, isto até que venha a consciência do bem e do mal, gerando assim o livre-arbítrio, independente da crença de seus pais, quer sejam judeus, gregos, cristão, budista, outro grupo qualquer. Após o derramar do Espírito Santo, a oportunidade da salvação veio para todos. O mundo está no maligno, mas o que é de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não o toca. Esta é a nossa confiança. A teoria do medo, ou império do terror, sempre foi uma estratégia usada para aprisionar o homem que, sem ter o conhecimento da verdade, se torna uma presa frágil e impotente, onde a morte se destaca como o maior de todos os medos. Recentemente, o mundo passou pela Covid-19, que matou milhões de pessoas nos 4 cantos da Terra. O homem se sentiu aprisionado e desamparado, e muitos diziam: isto é castigo de Deus, é o fim dos tempos. Hoje, muito se fala de fé, mas diante desta epidemia, o mundo se dobrou em pânico, temendo a morte. Por isso, foi necessário que a ciência, em caráter de urgência, desenvolvesse uma vacina capaz de combater este mal. Diante desta realidade, resta uma pergunta: como ficam as igrejas, as seitas e os religiosos, os sábios e entendidos que acreditam literalmente na marca da besta? E ainda, se este sinal fosse a marca da besta, quem escaparia deste mal? Passados 2000 anos, muitos anticristo e falsos profetas têm se levantado para enganar as igrejas. Mas não é coerente dizer que a marca da besta é algo físico, mas sim uma operação espiritual, resultante dos nossos atos e pensamentos. E para finalizar, deixo uma curiosidade. Salmo 8,4. Que é o homem imortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? No início da criação, formou Deus o homem do pó da terra. O homem não era nada, estava vazio quando Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente, com direito à vida eterna. Tudo estava em perfeita ordem, até que entrou o pecado no mundo. Mas o juízo de Deus foi: tu és pó e ao pó retornarás. Por amor, Deus enviou seu único filho para dar ao homem uma segunda chance para a vida eterna. Após a morte e a ressurreição, Cristo repetiu o mesmo gesto de amor de seu Pai. Chegou Jesus e disse-lhes: paz seja convosco. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Esta é a palavra da vida. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, e o último Adão em espírito vivificante. A todos a paz do Senhor.